Pare aí agora. Você que está pensando em tirar a sua própria vida, porque você tem sido rejeitado. Você tem sido literalmente rejeitada pelas pessoas que mais deveriam lhe valorizar, como a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. Você tem sido rejeitado dentro da sua própria casa. E você está aí agora, planejando, maquinando a sua morte, tirar a sua própria vida. Você não vê saída. Meu amigo, preste atenção. O que importa é daqui para frente. Não importa quantas vezes você tenha sido rejeitado. Ainda que você tenha sido rejeitado desde a sua infância, ainda que você seja órfão de pai e mãe, o que importa é daqui para frente. Deus, ele não vai te rejeitar. Deus, ele não te rejeita. Escute o que eu estou lhe falando e eu vou provar. Eu vou provar para você que tem sido rejeitado desde a infância ou ainda no ventre da sua mãe você foi rejeitado, porque você não foi planejado. Você foi rejeitado na adolescência, na vida adulta. Você tem sido rejeitado na vida profissional, na vida familiar, na vida social. Você não se encaixa, você não se sente bem em lugar algum, nem na igreja. Sabe o que está faltando em você? É o Espírito de Deus. E essa situação vai mudar. E eu vou provar para você agora. Preste atenção. Um lugar admirável, construído com total dedicação aos seus visitantes e frequentadores, com o objetivo de proporcionar a cada um a verdadeira paz que vem de Deus. Meu nome é Edson Campos, eu sou de Tatuí, interior de São Paulo, né? É a uma distância de 130 quilômetros aproximadamente daqui, né? Com trânsito e chuva hoje, demoramos 2h30 de viagem. Por 10 anos eu frequentei uma outra denominação, né? Por escolha própria, resolvi conhecer a Universal, né? Me identifiquei muito em muitas áreas que eu precisava, né? E hoje estou vindo com a minha esposa aqui. Ao entrar aqui no templo, desde o estacionamento, não houve pagamento de estacionamento algum, nem taxa de entrada ao templo, né? Para as reuniões, palestras, né? Gostei do esquema de segurança, porque para mim é importante, para mim, para minha família, eu acho importante isso, entendeu? E as reuniões que são tranquila e muito abençoada. Eu sinto uma energia, uma presença de Israel muito forte aqui. Move a fé, né? É muito forte, é uma experiência diferente. Na busca do Espírito Santo, eu me encontrei porque eu sinto muito a presença, né? Não só pela edificação, mas pela consagração, porque eu acompanhei isso aqui desde o início, desde quando as pedras vieram de Israel, vieram de navios. Eu era de outra dominação e já acompanhava essa obra desde o alicerce. Isso me encantou, me chamou, me atraiu e meu espírito testificou. Bom, meu nome é Angélica, é a primeira vez que estou vindo ao templo, a convite do meu marido. E eu senti logo no começo, assim, um lugar de paz, um lugar que me trouxe Israel, como ele disse. Eu nasci em outra denominação, não conheço outra, desde que eu nasci, desde o ventre da minha mãe. E eu tenho a experiência de ter ido para Israel. Então, um breve passeio que eu fiz por aqui me trouxe as lembranças de Israel. As oliveiras, os lugares, a cúpula, todos os lugares que eu conheci, então eu me sinto como se tivesse Israel. O dia espiritual desse lugar é muito grande, porque eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus aqui. Então eu estou muito feliz com o convite.
Eu indico que todas as pessoas, independente de suas religiões, porque Jesus, Deus, ele não é religião, ele é um Deus só. Então eu digo que as pessoas venham conhecer e tirem as suas próprias conclusões, sem ir pelas conclusões dos outros. Meu nome é Daniel, né? Fui batizado na Igreja Católica, sempre fui católico de berço, né? Eu cheguei a fazer a primeira comunhão, fiz crisma como todo católico, não por uma opção, né? Mas eu fui, né? Pela religião, pela religiosidade, né? Até que eu cheguei aqui, passando por alguns problemas, né? Tanto espirituais como audição de vozes, via vultos, sempre via alguém me chamando e me chamou a atenção a programação de libertação. Chegando aqui no templo, né, eu fui muito bem recebido, né, ouvia muita fake news, né, em se tratar de pagar para poder entrar, pagar para estacionar, né, nesse sentido, e chegando aqui eu fui muito bem recebido, né, e permaneci porque aqui eu senti um lugar de paz, tranquilidade, né, e assim permaneço até hoje. O que mais me chamou a atenção aqui no templo, né, foi um lugar de paz, de tranquilidade, coisa que eu não encontrei em lugar nenhum. Eu me sinto num pedacinho da Terra Santa aqui no Templo de Salomão. Eu indico a todos para participar aqui da reunião no Templo de Salomão, pois aqui você vai encontrar o verdadeiro Deus de Israel e a verdadeira paz que você tanto procura. Essas pessoas deixaram o preconceito de lado, se desvencilharam da religiosidade e encontraram a verdadeira paz que vem do alto. Tudo isso aqui no Templo de Salomão, a verdadeira casa para todos os povos. A senhora Angélica e o senhor Edson, que frequentou uma outra denominação por 10 anos, não tinham a força, a paz, a segurança que eles têm recebido do Espírito de Deus aqui no Templo de Salomão. Eles venceram o preconceito, eles venceram aquele orgulho, eles venceram os fake news, as falsas notícias, que teria que pagar algo, e eles ficaram surpreendidos com a recepção, a segurança, sabe, o estacionamento, a limpeza e o mais importante é o Espírito de Deus, que nos dá entendimento, que nos dá força, que nos dá sabedoria para a gente iniciar a semana com direção e não perdido, indefinido, sabe, como uma barata tonta. Não, você não é barata, você é um ser humano. E Deus quer que você tenha o Espírito dele, a exemplo do senhor Edson, da senhora Angélica. Deus quer lhe envolver com o seu Espírito. Mas se você não o busca, aí você vai ficar como o Daniel. Lembra o que Daniel falou? Daniel ouvia vozes, via vultos, mesmo sendo católico. Mas ele veio ao Templo de Salomão. Hoje ele se intitula ex-católico. Ele aprendeu a verdade da palavra de Deus. Ele entendeu que Deus não é religião. O Daniel aprendeu que Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você e por mim, veio trazer vida e não religião. Está aí, ó, Daniel hoje com paz, segurança, sente-se aqui no Templo de Salomão como na casa do Pai, e que é realmente. O Templo de Salomão, coloca aqui por favor, Gabriel, o Templo de Salomão, gente, não tem fachada de igreja. Não tem, você já percebeu? Não tem. Por quê? Porque o Templo de Salomão é para judeu, é para muçulmano, é para ateu, é para católico, evangélico, espírita, budista, testemunha de Jeová, muçulmano, ateu, seja quem for, tenha ou não religião. O Templo de Salomão é para as pessoas que querem buscar o Espírito do Altíssimo. E domingo agora, que é o segundo domingo do segundo semestre, e é o domingo da luta com Deus, nós vamos lhe servir a Santa Ceia. No altar, você vai receber os elementos, que é o pão e o suco de uva, no altar, porque nós vamos lutar com Deus. Geralmente, na sua grande maioria, os religiosos lutam contra Deus. Lutam contra Deus, querem impor a sua vontade a Deus. Sobre isso eu vou falar mais ao respeito. Lutar com Deus é você se sujeitar
a vontade de Deus. É você aceitar a vontade de Deus como perfeita, agradável para a sua vida. E então você o obedece e você luta para que se cumpra na sua vida o que ele prometeu, para que ele seja glorificado através de você. Disso se trata esse domingo, aqui no Templo de Salomão, dia 11. Nós vamos lutar com Deus, ao pôr do sol, como foi o caso de Jacó, que lutou com Deus. Quando o sol se pôs, Deus lhe apareceu. É o que vai acontecer com você. Deus vai aparecer para você neste domingo, aqui no Templo de Salomão. Nasci numa família muito pobre, morava no sítio, era muita miséria. Era uma miséria faltava tudo, porque meu pai bebia muito ainda, fazia muito escarcéu na casa. Casar cedo, que assim eu saio desse meio de contendas, né? E me casei, só que eu me dei mal, porque meu marido também bebia e era violento. Separamos judicialmente, só que ele não saiu da minha casa, ficou na minha casa por mais 4 anos. Aí ele me fazia de empregada dele, eu cuidava do apartamento dele e foi assim. E eu me separei dele, porque eu não aguentava ver tanto o jeito que ele fazia comigo, né? Aí eu comprei um carrinho de tipo de sorvete e fazia congelados e colocava dentro desse carrinho e ia vender de porta em porta. Era o meu trabalho. A minha casa era semi-acabada, não tinha piso. E aí teve uma semana que eu não dormia, de tão perturbada que eu era, depressiva. E na minha cozinha de trabalho tinha um rádio. Aí eu, mudando as estações, chegou no da igreja. E lá falava, se você tem depressão, se você tem perturbação, tudo você vem, né? E eu peguei e falei, bom, eu já passei por tantas, né? Por tantas religiões e não me adaptei com nenhuma, não mudou nada a minha vida. Aí eu peguei e falei, eu vou lá. Só que eu não gostava da igreja. Eu também ajudava a falar mal da igreja. Aí eu falei assim, olha, eu vou ver se vai dar certo, né? O que eles estão falando aí. Aí eu fui. Comecei a ir numa sexta-feira e não parei mais. Próximo da Fogueira Santa eu cheguei. Então, veio a Fogueira Santa, eu não entendia muito e eu fiz um voto para que o meu marido voltasse e a gente refazesse a vida de novo, né? Porque ele não ficou com a outra, entendeu? Ele estava sozinho. Ele estava sozinho, né? Mas não foi isso que aconteceu. Aí que ele caiu mais no mundo ainda, né? Aí que ele ficou mais solto ainda. E depois disso eu continuei na igreja. Veio a próxima Fogueira Santa de junho. Aí eu fiz o meu tudo nessa Fogueira Santa. E antes disso, eu conversei com o pastor. Falei para o pastor, contei minha vida para ele, ele falou para mim, olha, você está orando para ele voltar, mas não é isso não é assim que você deve orar. Você deve pedir para Deus fazer a vontade dele, não a sua. Aí eu mudei o jeito de orar, fazia meus propósitos orando diferente, né? Para Deus fazer a vontade dele. E veio a Fogueira Santa, de junho. E aí eu comecei a orar diferente. E veio essa Fogueira Santa, eu fiz um pedido para Deus. Ou Deus mudasse a minha vida, ou ele me tirava, porque do jeito que estava, não queria mais. Eu fiz o meu tudo nela, né? Eu vendi mais salgados, eu peguei umas roupas que eu tinha, eu vendi, umas joias que eu tinha, eu vendi. Eu fiz o meu tudo naquela Fogueira Santa.
E tanto em jejum, em oração, eu tive certeza que Deus tinha me ouvido. Eu tive certeza. E não demorou muito, demorou dias. Eu tenho uma sobrinha na cidade que eu moro hoje, ela me ligou falando de um emprego para mim, que eu ia ganhar mais do que eu vendia meu salgado. Só que eu não interessei, sabe? Eu falei, não, eu tenho minha freguesia. Aí ela deu o meu telefone para ele me ligou, conversou comigo, falou para mim ir lá conversar com ele, vim na cidade conversar com ele. E ele tinha 2 filhas adolescentes. Uma delas com problema, ela tinha um retardo, sabe? E daquilo me tocou, falei, não, eu vou aceitar o emprego. Quando eu entrei na casa dele, era com amor, eu estava dando o meu tudo ali, né? Para as meninas que tinham perdido a mãe, né? Elas estavam fragilizadas, então eu era o esteio daquela casa que tinha ruído, tanto espiritual como financeira também, que ele estava quebrado, ele estava no vermelho. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a falar, né? Aí ele acabou indo comigo na igreja, começou a frequentar a igreja. E eu levava a menina também que tinha problema, ela foi melhorando. Ela tomava um remédio fortíssimo de psiquiatra, sabe? E foi tirando aqueles remédios. O médico foi tirando, porque ela não precisava mais. Ele se converteu. Eu já estava com 50 anos, eu não achava que eu ia arrumar uma outra pessoa. E ali nasceu um sentimento, né? E esse sentimento foi crescendo até que a gente se casou. Nunca deixei de fazer um semestre de Fogueira Santa, sempre fiz. Todas elas, sempre temos resposta. Compramos casa em condomínio fechado, compramos terrenos, e a empresa foi crescendo cada vez mais. E temos hoje 2 filiais, uma em Vitória da Conquista, outra em Goiás. A gente vende para o Mercosul todo e temos a chácara, que hoje a gente mora na chácara. Hoje eu sou empresária, hoje eu dou empregos para as pessoas. Nós temos de tudo, do bom e do melhor. Eu tenho o meu carro, ele tem o dele. Na empresa tem os carros da empresa, o caminhão. Enfim, a gente é muito feliz hoje. Eu ganhei uma família. Hoje eu sou feliz em todas as áreas da minha vida. O Espírito Santo entrou na minha vida e hoje eu sou muito feliz. Porque ele rege a minha vida. Eu não falei para você que lutar contra Deus é você querer impor a sua vontade a Ele? Ela errou no seu primeiro pedido. Ela queria as coisas do seu jeito. Ela achava que seu marido voltando para ela seria feliz. E não foi isso que aconteceu, porque Deus queria fazê-la feliz de verdade. E a felicidade dela não podia depender de um homem, de uma casa, de uma empresa, de uma família. Tudo isso é importante. Deus promete na sua palavra. Mas a felicidade do ser humano começa no seu relacionamento com Ele, com o Criador. Quando a senhora Maria Helena entendeu isso, então na Fogueira Santa ela não pediu, ela não quis impor a sua vontade, ela não lutou contra Deus, ela lutou com Deus para que ela fosse transformada. Uma mulher que não podia dormir, uma mulher que tinha depressão, uma mulher muito pobre, guerreira, trabalhadora, honesta, mas fracassada. Hoje, casada, realizada, bem-sucedida e, o mais importante, cheia do Espírito Santo. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo. Você que diz, bispo, olha, eu acho que eu não sou feliz porque eu casei errado. Você está errado. Bispo, eu acho que eu não sou feliz porque eu ainda não tenho prosperidade, sucesso profissional.
você errou outra vez. Bispo, acho que eu não sou feliz porque a minha família, os meus familiares são viciados, sabe, são incrédulos. Você errou outra vez. Você não é feliz porque você não tem o espírito do Criador. Quando você tem o espírito do Criador, você está bem consigo mesmo, você é forte, você é alegre, você é definido. E os problemas? Você vence. A exemplo da senhora Maria Helena. Deus quer fazer isso com você e através de você, presta atenção, através de você, Deus quer salvar toda a sua família. Agora cabe você lutar com Deus, ir para o altar, faça o seu voto com Deus, voto de sacrifício. Domingo você vai subir no altar, vai receber os elementos aqui no Templo de Salomão, o pão e o suco de uva, você vai receber, coloca aqui a imagem do templo, por favor, obrigado. Esse é o lugar que você vai entrar e vai ter uma experiência pessoal com Deus. Não importa se você tem ou não religião, você vai entregar, quando você passar pelo altar, você vai entregar o passado de traumas complexos, você vai entregar o presente, problemas, frustrações, ansiedade, medo, você vai entregar o futuro, seus sonhos, seus planos, e você vai ficar na dependência de Deus. Voluntariamente sacrificamos ao nosso Deus, provando assim que a nossa confiança não está em bens, não está em pessoas, não está em coisas, mas está nas suas promessas. E Ele prometeu dar o seu Espírito, batizar com o Espírito Santo aqueles que se entregam a Ele. Essa é a proposta da Fogueira Santa. Nós vamos lá para o Vale de Jaboque. Nós vamos para esse lugar, na mesma região onde Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Só tem uma forma de você lutar com Deus e prevalecer, fazendo a vontade dEle, ficando na dependência dEle, usando a fé, porque a fé sem obras é morta. E a fé é abstrata. A fé não se vê, não se toca. Mas quando você tira a sua confiança de si mesmo, de pessoas, de coisas, de lugares, de títulos, de informações e coloca a sua confiança em Deus, Deus então se revela para você. E é isso que Ele quer fazer com você. Neste domingo, ao pôr do sol, vamos lutar com Deus. Vai ser a luta com Deus. Pode colocar aqui, porque nesse pôr do sol, às 18 horas, será diferente de todos os outros. Vai ser o domingo da luta com Deus. E você já não tem mais desculpas para continuar perdendo as lutas desta vida. Você só continua perdendo as lutas nesta vida se você não vence a luta com Deus. O mundo está repleto de pessoas como Jacó, que carregam uma identidade de fracassos, mentiras e frustrações. Ainda que conquistem coisas na vida, essas não são capazes de mudar o seu interior. Permanecem atormentadas e vazias. Somente quando Jacó decidiu parar de lutar por coisas e pessoas e lutar com Deus pela mudança de sua identidade, foi que deixou de ser Jacó e se tornou Israel. No Vale de Jaboque, recebeu um novo nome, uma nova história. E é neste lugar que, neste mês de julho, iremos buscar a nova identidade dada por Deus. Fogueira Santa, no Vale de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Eu tinha dívidas que eram 4, 5 vezes maior que o meu salário, porque eu não sabia como administrar o dinheiro que eu ganhava. Então eu ganhava bem, mas o que eu ganhava, né, era só para cobrir algumas brechas que eu criei na minha vida financeira. Meu nome é Reginaldo de Jesus, eu sou empresário no ramo imobiliário. Fui de um lar adotivo e a minha vida começou mesmo quando eu tinha na faixa de 16 anos, que eu fui morar sozinho. Morando sozinho e trabalhando, eu comecei a ver a necessidade de eu crescer, tanto na vida financeira como pessoalmente, né? Trabalhava, fazia faculdade, mas a minha vida não andava. Eu, na época,
Eu, para comprar um tênis de R$120, eu precisava parcelar em 4 vezes, né? Eu tinha muita dificuldade financeira porque eu vim de um lar sem estrutura, né? Quando eu casei com a minha esposa, eu percebi que eu não tinha nada. Eu casei e fui morar na casa da minha sogra. Eu dormia no quarto onde ela dormia quando era solteira. O que fazer? Não tinha uma direção exata do que fazer. Eu ganhava um salário razoável, mas o salário que eu ganhava era para pagar contas, ele ia embora em 5 dias depois que eu ganhava o salário. Entendeu? Minha educação financeira era zero. Como eu morei num lar adotivo, essa instituição ela me dava tudo. Até os 16 anos ela me dava tudo. Eu não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, então não tinha educação nenhuma financeira. Eu sentia a falta de uma referência familiar na parte financeira. Então não tinha por onde começar. Por isso que eu, no começo da minha profissão, eu me atrapalhei muito com dívidas, né? Eu tinha dívidas que eram 4, 5 vezes maior que o meu salário, porque eu não sabia como administrar o dinheiro que eu ganhava. Então eu ganhava bem, mas o que eu ganhava, né, era só para cobrir algumas brechas que eu criei na minha vida financeira. Meu fundo de poço casado foi quando minha esposa estava com depressão profunda. A gente procurou ajuda por diversos psicólogos e não encontrava uma saída. Ela se afastou do serviço, então a dificuldade financeira aumentou. Mas nesse momento a gente já tinha dentro da gente que a gente precisava ir atrás, né, de uma ajuda espiritual. E aí eu fui pela primeira vez, fui sozinho na Igreja Universal, sentei lá no fundo. E aí quando começou o culto, a primeira coisa que o pastor falou, tragam seus dízimos e ofertas no altar. A primeira coisa que eu fiz depois que o pastor falou isso foi ir embora. Eu fui na casa da minha mãe adotiva, né, e comentei com ela, né. Fui na igreja, primeira vez que eu vou na igreja, o pastor já pede dinheiro e tal. Aí minha mãe adotiva abriu meus olhos, né, falou, ó, dá uma olhada na Bíblia, vê se o que ele falou realmente é verdade. Não julga, né, antes de você saber. Aí que foi minha conversão, praticamente, porque eu sempre busquei saber, entender aquilo que eu não entendia. Então, fui atrás na Bíblia. Na época, a internet era bem escassa, né? Procurei saber o que era dízimo, li várias passagens na Bíblia falando. O meu primeiro resultado não veio na parte financeira, veio na parte pessoal, que a gente começou a fazer uma campanha na igreja e minha esposa, né, acabou com a depressão, ficou bem, voltou a trabalhar, né? Então esse foi o primeiro resultado que tivemos na igreja. E ali que eu me entreguei de corpo e alma, né? Deus teria que ser o primeiro em tudo que eu fizer, eu coloco Deus na frente. E aí as outras coisas iam se encaminhando conforme Deus queria, né? Eu trabalhava numa empresa multinacional, ganhava muito bem, né? Eu cheguei a levar toda a produção dessa empresa para o interior, fiquei 3 meses como líder de produção no interior. Eu percebi que a minha visão abriu e eu percebi que eu estava sendo empregado de um bilionário e ele praticamente me dava o resto como meu salário, né? Eu falei, não, eu tenho que mudar essa situação. Foi aí que eu fui para o ramo imobiliário, mesmo dentro da empresa. Fiquei assim praticamente por uns 6 meses, até que eu consegui pedir minha demissão na empresa. Foi uma transformação no primeiro ano, a gente saiu de um aluguel, a gente não podia pagar um aluguel. Aí saímos da casa da minha sogra em menos de 1 ano e fomos para um apartamento que era nosso. Então tudo isso foi o fruto de eu ter seguido a direção. Hoje eu sou empresário no ramo imobiliário, a gente emprega hoje cerca de 15 funcionários. Então hoje a vida está transformada, né? A gente mora onde quer, já viajamos para fora do país, a gente já foi para outros estados, né? Mas a gente pode ir hoje aonde a gente quiser. Vale a pena colocar Deus em primeiro lugar. Deus sendo o guia da sua vida, porque as coisas que tem aqui no mundo, vai vir sempre o melhor para você. Vai ser sempre uma guerra, sempre uma batalha, mas a gente sempre vence, uma por uma. Eu não falei para você, no início do programa, que não importa quantas rejeições você tenha sofrido nesta vida, o que importa é daqui para frente, porque Deus não lhe rejeita. Deus não está lhe rejeitando. E o sinal, a prova que Deus não lhe rejeita é que você está nos assistindo. Você acabou de acompanhar o caso verídico do Reginaldo, órfão.
Ele nunca teve um referencial de pai, de mãe. Ele não teve uma família. Mas quando ele aprendeu a crer em Deus, a buscar a Deus, como diz as Escrituras Sagradas, o espírito desta palavra entrou nele. E um homem que era fracassado, humilhado, que vivia de favor, que tinha esposa depressiva. Por quê? Porque ele não era homem de Deus. Ele era um homem, mas não de Deus. Então ele não sabia como lidar, ajudar a esposa. Hoje, bem-sucedido. Olha aqui atrás dele. Você está vendo aí o Unisocial? Hoje ele faz parte do Unisocial. Ele ajuda outras pessoas. Hoje ele leva amparo, esperança, uma cesta básica para pessoas que não têm nada, como um dia ele não tinha nada. Hoje, bem-sucedido. Porque, graças a Deus, ele entendeu que o voto de Betel, que é porta do céu, era o primeiro passo para ele sair daquele inferno que ele estava vivendo. Meu amigo, você já foi rejeitado em muitos lugares, mas no altar você nunca será. Nós vamos ungir as suas mãos. Nós vamos ungir as suas mãos, porque olha só, o voto de Betel é ser diligente em todas as coisas, todos os dias. Quem faz o voto de Betel, que é porta do céu, que é ter a Deus como seu Senhor, Salvador, guia, provedor e protetor, então essa pessoa, ela tem diligência, ela é diligente, ela é forte em todas as coisas. E não é uma vez na semana, não. É todos os dias. Porque o Espírito Santo renova as nossas forças. Eu falo por experiência, se não fosse o Espírito de Deus, nós, bispos, pastores da igreja, que temos muitas atribuições, muitas responsabilidades, fazemos 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Se não fosse pelo Espírito de Deus, nós não conseguiríamos. É o Espírito Santo que nos faz diligentes, proativos e todos os dias. Domingo agora, preste atenção, desempregado. Você que tem uma pessoa endividada, você que aonde coloca a mão quebra, aonde coloca a mão dá errado, aonde coloca a mão tem problemas, eu vou lhe ungir com este óleo aqui que a gente recolheu da pedra, que você derramou. Este azeite aqui é símbolo do Espírito Santo. Nós vamos lhe ungir as mãos. Domingo passado eu ungi o alto da cabeça, lembra? Para que você recebesse saúde, sabedoria e força. Domingo agora, que é o segundo domingo do segundo semestre, nós vamos ungir as suas mãos. Aonde você colocar a mão, neste segundo semestre você vai prosperar. Tudo que você fizer vai dar certo. E até o que era para dar errado, vai dar certo. Faça o voto de Betel, de ter a Deus como seu Senhor, o seu guia, o seu provedor, o seu Salvador. Ele não vai lhe decepcionar. Ele vai lhe surpreender, porque ele não deve nada a ninguém. Uma infância marcada pela desunião familiar e a dor das escolhas erradas. Aos meus 12 anos, os meus pais se separaram e, por conta dessa separação, eu comecei a ter diversos pensamentos, desejos de suicídio, pensamentos de que eu não prestava, de que era melhor eu morrer. Eu parti porque eu poderia ter evitado e não fiz. Então isso me trouxe uma autocondenação muito grande, a ponto de eu perder a perspectiva de vida. Eu decidi entrar num relacionamento às escondidas para poder suprir essa necessidade, esse vazio que eu sentia. E eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa vazia, que sabia o caminho, mas recorria a outras coisas, outros caminhos, o que acabou me afetando muito. Enquanto Gabriela vivia a dor de uma vida sem Deus, Larissa colhia as consequências de afastar-se do altar. Eu sentia que algo me faltava, um preenchimento. Foi quando eu já frequentava a Igreja Universal quando criança. Depois, na minha fase de adolescência, eu não frequentei, eu passei a não frequentar mais. Foi quando aconteceram várias coisas na minha vida espiritual. O meu fundo do poço foi quando eu me vi em amizades perdidas em excessos, perdidas em amizades que realmente não me faziam bem. Me vi em vícios, me vi com o meu casamento à beira do abismo, sendo destruído mesmo, porque o distanciamento, o esfriamento era cada dia mais.
Então eu me vi infeliz. Ingratidão definia a vida de Denis Souza. Tudo era feito do meu jeito. Vinha para a igreja de vez em quando, buscava algumas bênçãos, recebia a bênção, ia embora e não voltava. Totalmente errado, eu fazia as coisas do meu jeito. E aí eu cheguei no fundo do poço, que seria a vida financeira totalmente destruída, com uma dívida impagável, e o casamento também. Casamento à beira assim do fim. E esse foi realmente o fundo do poço e eu não sabia para onde correr. Eu olhava as possibilidades e não via possibilidade, porque não tinha Espírito Santo para dar direção. Mas um dia, uma reunião, o ensinamento sagrado trouxe vida a quem tanto precisava de paz. Quando você luta pelo que você quer, ou pelo que os outros querem, você está lutando contra Deus. É dando murro em ponta de faca. São os frustrados dentro das igrejas, dentro das religiões, querendo impor a sua vontade a Deus. Já quem luta com Deus são os que se sujeitam à vontade dele, reconhece o seu real estado. Por isso, se você não é batizado com o Espírito Santo, por favor, preste atenção, aprenda isso. Se você não é transformado, se você não é batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar o batismo. Você tem que ser Israel, príncipe, princesa do Altíssimo. E eu busquei naquele momento, naqueles 5 minutos finais, e eu recebi o que eu tanto buscava. E toda vez que eu falo, eu me emociono, porque eu me sentia incompleta, e ele me completou. Eu me sentia vazia, e eu passei a me sentir preenchida. Eu me sentia triste, e eu me sentia alegre. Então, o Espírito Santo, ele desceu sobre a minha vida e me fez uma nova pessoa. Ele me fez uma nova criatura, algo que eu não merecia, mas mesmo assim ele teve misericórdia e derramou o Espírito dele. Eu hoje sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher realizada, eu não preciso estar num relacionamento, eu não preciso ter alguém, eu não preciso ter pessoas do meu lado, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Então, eu sou feliz. Eu tenho a verdadeira felicidade dentro de mim, algo que dinheiro não compra, que pessoas não compram, mas que Ele supre tudo. Essa certeza entrou dentro de mim. Eu saí querendo falar para o mundo inteiro, passar tudo aquilo que eu tinha aprendido, que o Espírito Santo tinha me usado. Eu queria dividir, compartilhar com os meus familiares, com os meus amigos, que tudo, aquele vazio que eu sentia, tudo aquilo foi preenchido. A minha vida hoje com o Espírito Santo é outra, é totalmente renovada. Eu tenho tudo preenchido, eu não preciso mais de pessoas e coisas para me preencher. O Espírito Santo me basta. Eu posso caminhar, eu posso ir aos olhos do mundo. Você vai sozinha? Não, eu tô com Ele, eu tô com o Espírito Santo. Eu decidi obedecer. Na verdade foi uma decisão, não é algo que é algo racional. Você vai lá e decide obedecer, decide seguir realmente o caminho da verdade. E foi dessa forma que eu consegui receber o Espírito Santo, totalmente transformado, totalmente transformado. Casamento é uma bênção, eu posso contar com a Lari para tudo que eu precisar, ela pode contar comigo. Os outros problemas deixaram de ser aquela montanha gigante, impossível de escalar, e começaram a ser pequenos, porque eu comecei a priorizar as coisas, priorizar da seguinte forma, colocando Deus em primeiro lugar. Reunião de domingo é a mais importante da semana. Histórias que só foram possíveis graças ao batismo com o Espírito Santo. Por isso, domingo no Templo de Salomão é um dia dedicado para quem busca o bem mais precioso, a presença de Deus. Participe! Domingo, às 18 horas, a reunião do encontro com o Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A Larissa, que conhecia a verdade, mas se afastou na adolescência, ela entendeu o porquê daquela tristeza profunda, aquela angústia, pensamentos, ruins, como também o Denis, que não via nela um bom exemplo. Mas quando ambos decidiram buscar o Espírito Santo, colocar de lado
suas indiferenças, o orgulho, as desculpas, eles buscaram uma nova identidade, que é o Espírito Santo em nós. Só o Espírito Santo pode dar a você e a mim uma nova identidade. Hoje está aí a Larissa. Quer falar para todo mundo sobre o Espírito Santo. Ele é o único capaz de preencher o nosso vazio. O Denis, quando decidiu obedecer à palavra de Deus, recebeu também o Espírito Santo e hoje o seu casamento está restaurado. A Gabriela, ela diz, hoje sou uma mulher realizada, não dependo dos outros para ser feliz. Ela que chegou a pensar até no suicídio, a planejar a própria morte, hoje a Gabriela não depende de outras pessoas, de lugares, de coisas para sentir-se bem. Essas pessoas, como você, tentaram ser felizes, mas do jeito delas. O tempo foi passando e a situação foi se agravando, até que elas decidiram investir no seu relacionamento com Deus, buscar o Espírito Santo. E hoje estão aqui, provando para você, para mim, para todos nós, que o Espírito Santo, o Espírito da Palavra de Deus, nos dá uma nova identidade. Essa é a proposta da Fogueira Santa. Neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, não tem desculpa. Você vai chegar para esse familiar, ente querido seu, que diz, eu quero mudar, mas não consigo, eu tento mudar, mas não consigo, ninguém me ajuda. Você vai dizer para ele, eu vou te levar lá no templo. Como é que é? Lá no templo. O que o templo vai fazer por mim? O templo não vai fazer nada. Mas o Deus que se invoca nesse templo vai transformar a sua vida, porque você vai para o altar. E lá no altar, você vai receber o pão e o suco de uva das mãos de Jesus. Você vai receber o pão e o suco de uva das mãos de Jesus, como Jesus estivesse lá, lhe entregando em mãos o seu corpo e o seu sangue, para possuir o seu corpo e transformar a sua vida em todas as áreas. Meu nome é Lucas Oliveira, tenho 30 anos e sou esteticista canino. O que eu achava da Igreja Universal? Eu era um perseguidor, na verdade, porque tudo aquilo que me passava, né, as pessoas passavam para mim da Igreja Universal e principalmente do Bispo Macedo, era motivo de ódio. E para mim era tudo mentira. O que as pessoas faziam na igreja eram pagas, né? Então, para mim, aquilo ali não passava de um engano, de uma mentira. E alimentava dentro de mim um ódio do Bispo Macedo. Eu sempre achava que ele era mentiroso, ladrão, né? Charlatão, achava que era tudo lavagem cerebral. O episódio que mais me marcou foi quando o bispo foi preso. Ali eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que a justiça foi feita, né? Então, uma pessoa que ela enganava as outras pessoas, abusava da bondade de outras para poder ter benefício próprio, então achei ali a justiça foi feita. Então, fora os escândalos, né, que vinham acontecendo com a Igreja Universal, e isso tudo só ia confirmando aquela revolta que eu tinha, né? Ficava pensando como Deus pode eu sofrer tanto assim, tão pouco tempo, pouca idade, e pessoas como o Bispo Macedo ficando rico, milionário por conta de iludir nas pessoas. Então eu já vim de um lar conturbado. Eu via muitas brigas, meu pai com minha mãe, e isso me revoltava. E eu tinha 12 anos quando eu comecei a beber, porque eu via meu pai brigando com minha mãe, os vícios assolando a minha casa. E desse vício da bebida, começou a vir os vícios do cigarro, da maconha, do pó, né, da cocaína, e até chegar ao fundo do poço, que foi o crack, que foi realmente a destruição total da minha vida. Eu perdi tudo. Eu perdi dignidade, perdi respeito, perdi confiança das pessoas que mais acreditavam em mim. Assim que eu conheci a minha esposa, né, eu já vivia nas drogas. Ela compartilhou todo esse momento, ela participou desse momento da minha vida. E logo quando ela não aguentava mais de ver tanto eu usar droga, de ver traições, problemas, brigas constantes, ela tomou uma decisão de começar a ir para a igreja, né?
ela começou a buscar, né, por mim. Ela separava o dízimo dela, obediente, direitinho. E eu peguei aquele dinheiro para usar drogas. Eu não conseguia me controlar. Eu usava, assaltava, roubava. Conforme o tempo, ela começou a ir buscando direitinho, né, na igreja, nas reuniões, fazendo tudo certinho. E eu só criticava. Mas realmente quem me chamou até chegar ao fundo de poço mesmo foi a minha cunhada. Falou: Lucas, você já não tem nada a perder. Você já está sofrendo nesse mundo. Já está sofrendo, tendo essas humilhações. Vamos lá, aceita o convite. Em consideração a ela, eu peguei e falei assim: olha, eu vou por você. Eu vou porque você está me chamando. Esse primeiro dia na Igreja Universal ficou marcado. Porque tirou totalmente aquilo que eu pensava da Igreja Universal. O que o pastor estava no altar, ele falava com ousadia. E uma frase que ele falou assim: vem cá, você aí. Você tem atitude? Eu falei: eu tenho. Dentro de mim, eu falei: eu tenho, porque eu tinha atitude para usar drogas. Tinha atitude para roubar. Eu ia aceitar aquele desafio, e aceitei. E falou assim: ó, então, se você tem atitude, coloca aqui em cima desse altar a sua vida. E naquele momento foi a melhor escolha que eu fiz, colocar a minha vida velha no altar. E aí eu comecei a buscar nos cultos, né? Tinha culto, que eu tinha dia que eu ia 2 vezes no dia, porque eu estava sedento. Me libertei, não foi fácil, né, a libertação. Tive toda a orientação do batismo das águas. E o pastor falava sobre o Espírito Santo. Você tem que ter o batismo com o Espírito Santo. Você tem que ter esse Espírito Santo porque vai te fortalecer, vai mudar o teu ser. E ali, para mim, foi de imediato eu buscar o Espírito Santo. Aquele momento foi um momento maravilhoso. Você tem a plena convicção que Deus é contigo. A voz que você ouve não é uma voz de dúvida. Meu pensamento contra a Igreja Universal e o Bispo Macedo foi anulado. Eu não sei se um dia eu terei a oportunidade de pedir desculpa ao Bispo Macedo. Eu achava que ele era mentiroso, mas na verdade mentiroso era eu. Mas daquele dia em diante mudou tudo. Mudou o meu pensamento, minha forma de ser, de agir, de tratar as pessoas, de ser um novo Lucas, uma nova pessoa. Não havia mais necessidade de drogas, não havia mais necessidade de bebidas, de mais nada. Ali eu já tinha tudo que eu precisava ter. E o próprio Senhor Jesus disse, né, que todo aquele que beber da água que ele der, dentro dele fluirá rios de água viva e nunca mais a pessoa sentirá sede. É ou não é? Então, essa água eu bebi. Então, hoje eu tenho paz, né, coisa que eu não tinha. Tenho paz, eu durmo em paz, tranquilo. Tenho um casamento abençoado, tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma filha, né? Então, assim, hoje o meu convívio no trabalho, né, na empresa que eu presto serviço, é um convívio maravilhoso. Eu consigo passar aquilo que está dentro de mim para as pessoas e elas percebem isso, né? Então, o que eu falo para as pessoas que tinha esse mesmo pensamento da Igreja Universal? Procure saber direitinho o que é a Igreja Universal, os trabalhos que a Igreja Universal realiza, porque eu achava que os pastores eram ladrão, mas vivendo, sabendo direitinho, convivendo, você começa a saber realmente que não é nada daquilo. Então, para que essas pessoas não venham sofrer e não fazer falsas acusações contra uma pessoa que só quer falar de Jesus para as pessoas. O Lucas não tinha dignidade, respeito próprio, nem a esposa. Ele que chegou a tocar no sagrado, no dízimo de Deus, que a sua esposa havia separado para usar drogas. Ele que criticava o trabalho da Igreja Universal, mas um viciado, um homem que nem a esposa o suportava. Na verdade, nem o próprio Lucas o suportava.
ele teria sido ou seria um péssimo pai. Mas louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é paciente, é compassivo. Deu ao Lucas a oportunidade que está dando a você. Você que critica, julga e ainda se opõe à fé dos que buscam a Deus. Cuidado, hein, meu amigo? Cuidado, que foi por um triz que o Lucas não foi parar no inferno. Deus já livrou você da morte. E Deus está provando para você que o que falta em você é a presença dele. Mas para isso você tem que tomar jeito, jeito de homem. Você tem que tomar vergonha na cara e respeitar a palavra de Deus e buscar o Espírito Santo. Hoje o Lucas, um pai de família, hoje um esposo, que a esposa se orgulha. Essa é a proposta de Deus para você que está sofrendo. Chegou a hora de você ir para o altar. Vamos para o altar. Domingo agora, você vai ter essa oportunidade. Um trânsito caótico, metrópoles lotadas, problemas e preocupações constantes. Assim, muitas pessoas têm vivido por trás dos fones, dos celulares, dos volantes. Pensando nisso, o grupo Depressão Tem Cura realizou pela primeira vez o drive-thru contra o mal do século. Pessoas que muitas vezes não teriam tempo de um atendimento agendado se depararam com voluntários prontos para ouvi-los, atendê-los e serem presenteados com o livro Eu Venci a Depressão. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui fazendo esse trabalho. Depressão Tem Cura, ajudando as pessoas, alcançando pessoas sofridas que não conseguem ver a vida de uma maneira positiva, mas a gente, como foi alcançado também para esse trabalho, está aqui voluntariamente ajudando as pessoas para que elas também alcancem isso, sair da depressão e ter uma vida feliz, uma vida positiva. Com uma palavra de fé e esperança, as pessoas tiveram a certeza que poderiam ser livres de todo sofrimento. E o trabalho de vocês é incrível, né? Incrível porque ajuda muita gente, tira até de um suicídio, né? Na dificuldade de um congestionamento, a oportunidade de mudarem de vida. O trabalho do Grupo Depressão Tem Cura está realizando hoje, através do drive-thru, está alcançando muitas pessoas que estão passando aqui por essa ação, pessoas que estão pensando no suicídio, pessoas que estão sofrendo com ansiedade, com depressão. E esse trabalho que está sendo realizado hoje aqui ao lado do Templo de Salomão tem o intuito de levar as pessoas à consciência de que depressão tem cura. Então, é um trabalho inovador, um trabalho que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Eu quero aproveitar a oportunidade, convidar você que está me assistindo a fazer parte desse grupo que tem levado a fé e a esperança às pessoas que sofrem com o mal do século. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo Pix. No aplicativo do seu banco, escolha a opção e-mail. Digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Você precisa desabafar. Você tem um familiar, um conhecido depressivo. Você tem sofrido decepções.
Liga para a nossa central de atendimento agora. Aqui, no Templo de Salomão, nós temos uma equipe de auxiliares, levitas, esposas de pastores, para ouvir você e lhe ajudar. 3535, 0 operadora 11. Está aí, ó, as imagens dessa equipe de fé, de pessoas que venceram a depressão, vícios, problemas familiares, problemas espirituais, problemas econômicos. E hoje, cheios do Espírito de Deus, tem uma palavra para você. Chegou a hora, meu amigo, de você lutar com Deus. Pare de lutar contra Deus. Aqui no Templo de Salomão, neste domingo, ao pôr do sol, estaremos participando da Santa Ceia. Você vai receber o pão e o suco de uva que representa o corpo de Cristo. Você já não tem mais desculpas. Por isso, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Todos terão chip no corpo até 2030, diz o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Primeiro podemos implantá-los nas nossas roupas e depois podemos até pensar em implantar nos nossos cérebros ou nossa pele. Segundo estudos, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tem cerca de 3.400 anos. Apocalipse, o último livro, também chamado de o livro da revelação de Jesus Cristo, tem mais de 2.000 anos. Como um livro escrito há mais de 2.000 anos revelaria coisas que estamos vivenciando hoje se fosse escrito apenas sob a ótica de simples homens, como dizem os incrédulos? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso não quer dizer que esse chip, ao qual Klaus Schwab se refere, seja a marca da besta, mas apenas que o cenário está sendo montado para isso. Os sinais não negam que algo profundamente espiritual está acontecendo. Em outubro de 2019, o Fórum Econômico Mundial promoveu um exercício de simulação sobre uma possível pandemia. 2 meses depois, a pandemia começou. Outro evento do Fórum Econômico Mundial, marcado para junho de 2021, cita um exercício que irá simular uma grande ofensiva cibernética, que poderia levar o mundo à queda das comunicações e da cadeia de produção, causando um problema econômico e social ainda maior do que a crise de 2020. O fato é que as grandes crises parecem surgir convenientemente sempre que as elites desejam implantar grandes mudanças. Em seu livro, Klaus Schwab afirma que a crise sanitária de 2020 proporcionou as condições favoráveis para a implementação do Grande Reset, uma redefinição global. Significaria a reconfiguração do capitalismo dentro de conceitos chamados de Quarta Revolução Industrial, inserido numa visão mais social, na qual o Estado teria mais controle. As Sagradas Escrituras estão se cumprindo e o fim se aproxima. Fique atento, pois os dias se abreviam. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.